Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, estamos no dia 2 de abril de 2017. Vamos tratar hoje de cenários internacionais, diversos cenários internacionais. Aqui na América Latina, na Europa, Estados Unidos, né? E o que isso tem a ver necessariamente com o Brasil, com o momento que nós estamos vivendo no mundo. Porque queiramos ou não, queiramos nós ou não, existe uma situação onde o Brasil está dentro de um planeta chamado Terra. E o que acontece em torno da gente, de alguma maneira, afeta a gente. Então eu preciso, às vezes, mostrar esse tipo de coisa para que vocês não tenham aquela impressão assim, mas como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso desta maneira, deste modo? Então é importante que a gente saiba alguma coisa, não precisa saber tudo, não precisa ter grandes noções nem nada, mas entender o porquê que as coisas estão acontecendo faz com que a gente perceba a necessidade da gente ter algum conhecimento de política internacional. Tá? Então algumas coisas estão acontecendo dos nossos vizinhos, ou não tão vizinhos assim, mas coabitantes do planeta, e que estão mostrando que a coisa não é só aqui no Brasil. Dá alguns exemplos práticos disso. Aqui na Venezuela, essa semana agora, né, Nicolás Maduro pegou e dissolveu o parlamento com a ajuda do judiciário. Aqui no Brasil, o nosso judiciário é indicado da mesma maneira que no caso da Venezuela. E foi indicado por um mesmo partido durante 4 governos consecutivos. Poderia ter ficado 100% do judiciário indicado, mas algumas manobras do próprio legislativo fizeram com que o governo anterior perdesse algumas forças políticas, e desta maneira nós conseguimos reverter o quadro de 100% das indicações. Nesse sentido, porque foi ampliado o prazo de mandato dos juízes. Se não fosse isso, não tivesse acontecido isso, nós teríamos hoje 100% do judiciário, o que não está muito longe disso, venhamos e convenhamos, nas mãos do PT, do STF. Tá? Então a situação lá da Venezuela é muito similar do Brasil nesse aspecto. Eles dissolveram o legislativo na Venezuela, e automaticamente a gente percebe que isso não deu um impacto legal no mundo, não caiu legal, não bateu. E aí o que Nicolás Maduro fez? Em 24 horas depois, um pouco menos, uma coisa assim, ele retrocedeu, ele criou condições para que um órgão reavaliasse, porque ele enfrentou resistência até dentro dos apoiadores dele, até dentro de juízes que são tipicamente chavistas, chavistas Hugo Chávez, né? E aí ele foi obrigado a voltar atrás, porque diz, olha, tu dessa vez tu exagerou. Até para quem exagera o tempo todo, que é o caso dele, mesmo aquelas pessoas que apoiam ele, que sempre dão tapinha nas costas, sempre diz que ele está certo, não é assim, até essas pessoas foram obrigadas a dizer, olha, desta vez tu colocou todos os ovos numa só cesta e eles vão quebrar. Não tinha como errar. Ele ia cair em questão de pouco tempo. E não está descartada a queda dele nas próximas horas, ou dias, ou semanas. Mesmo assim, a tentativa de golpe ficou claríssima, e isso vai fazer com que ele não dure muito mais ao poder.
já era para ter caído no ano passado. Este ano é praticamente certo que vai acabar o governo dele. Ele está protelando, tentando levar com a barriga, isso, aquilo, mas a comunidade internacional não está mais suportando Nicolás Maduro. Então é uma questão de tempo, porque ele perdeu muita força. E é o primeiro recuo importante que ele faz. Porque, veja bem, cancelar toda uma eleição, todo um parlamento, que 2/3 não apoia ele, e promover uma tentativa de golpe nesse aspecto, fez com que ele realmente perdesse força política. E até criasse resistência com os próprios aliados. Então está criando uma situação fazendo com que ele realmente se obrigue a ou ceder um pouco mais, isso não é do interesse dele, ou permitir as novas eleições, porque tinha que ter esse ano eleições municipais e não estão tendo. Terá que ter o ano que vem eleições para presidente. Nenhuma das duas situações foi feita data para essa situação. Então tudo isso faz com que Nicolás Maduro esteja com seus dias contados no poder. E isso com similaridades ao nosso caso aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma situação muito similar na questão do judiciário. Aí o risco que nós estávamos correndo em relação à permanência do PT e da Dilma Rousseff no poder era este, em relação ao judiciário. Diga-se de passagem, se nós elegermos o próximo governante da presidência da República alguém da direita, ou ligado, mais próximo a um pensamento à direita, nós podemos eleger 4 ministros para o judiciário, porque não vai mudar as regras do jogo daqui até lá. Então nós podemos indicar 4 ministros a partir desse novo mandato pela direita, para contrapor essa administração, esse conceito ideológico de esquerda no Judiciário Nacional, o que poderia favorecer nas questões de votação de combate à corrupção. Então é extremamente importante que a gente não eleja ninguém ao lado da esquerda para a presidência da República no próximo governo brasileiro, para que a gente possa fazer essa mudança nesse aspecto. É isso que vai fazer a diferença no combate à corrupção real no Brasil. E essa influência internacional, essa demonstração do que pode acontecer se nós mantivermos a esquerda no poder na próxima gestão, na próxima administração da presidência da República, foi dada pela Venezuela. É um exemplo muito bom do que pode acontecer com o Brasil se nós mantivermos o discurso de esquerda no poder no próximo governo presidencial aqui no Brasil. Dito isso, ainda tem a questão do Paraguai, né, que tentou fazer, que foi parlamento, o paraguaio foi incendiado, gente, incendiado por populares. E por quê? Porque eles fizeram o processo de reeleição do presidente. O presidente, eles não queriam a reeleição do presidente, e o povo não queria o processo de reeleição, e mesmo assim uma série de processos de corrupção, isso e aquilo, eles pegaram e fizeram simplesmente o quê? Desconsideraram tudo, desconsideraram todos, foram contrários à vontade popular, como está acontecendo no nosso Congresso neste momento. Nosso Congresso está votando coisas que nós, o povo brasileiro, dissemos não, que nós não queremos, que a vontade popular está contrária, que as votações nas redes sociais estão dizendo o contrário. E apesar de tudo, apesar de todos os interesses, eles estão querendo votar voto em lista fechada, eles estão querendo votar isenção dos crimes de caixa 2, eles estão querendo votar uma série de leis que estão contrárias aos interesses do povo brasileiro. Câmara e Senado vão contrários aos interesses do povo brasileiro. O que aconteceu quando estourou o limite
lá no Paraguai. O povo não aguentou, não suportou, foi para as ruas e destruiu o parlamento. Destruiu, meteu fogo. Aí a polícia foi obrigada a ir para a rua para agredir o povo por conta dessa situação, porque é uma entidade de Estado, foi uma entidade de Estado, que é a estrutura física, que foi demolida porque não representava mais, era um símbolo que não representava mais a democracia. Imagina o Congresso pegando fogo por conta de uma ausência de representatividade dos governos, não do Estado. O Estado é a estrutura. O Estado é a estrutura física e a questão legal. E no momento que essa estrutura física e legal, legitimada, né, não representa mais, não tem mais legitimidade, ela se torna símbolo não de legitimidade e representatividade, mas exatamente do oposto, de não haver representatividade, não haver legitimidade. E foi isso que aconteceu lá no Paraguai. Eles estão perdendo a linha da noção do limite. E não é só aqui no Brasil. A gente está pensando, isso acontece só aqui no Brasil. Não, lá não aconteceu igual. Tá? Então eles estão pegando aqui, a gente está pegando aquele exemplo ali para mostrar para vocês que a situação é igual. Tá? O mesmo problema. Então, metendo fogo no negócio. Se aqui aconteceu a invasão do parlamento por um grupo de intervencionistas, um pequeno grupo de intervencionistas conseguiu entrar e tomar conta do Congresso Nacional. E só foi retirado de lá com a ajuda da polícia. Mas fizeram uma série de verificações e tudo, e verificaram que não tinha nada de grande ilegalidade no processo, que era a Casa do Povo, lá na Câmara dos Deputados. Eles invadiram a Câmara, né? E que o povo tinha direito de ir lá e se manifestar, não tinha nada de crime nesse processo. No entanto, claro, quebraram uma porta de vidro, mas a porta de vidro foi simplesmente pelo contato, não era vidro, não era uma coisa de ferro nem nada, não foi depredada de propósito, pode ter acontecido por acaso. Nesse aspecto, houve, diga-se de passagem, movimentos à esquerda fizeram a mesma coisa nesse mesmo período que aconteceu isso, e não com a porta de vidro, mas com outros, com coisas dentro do Congresso, dentro do parlamento, e ficou por isso mesmo. E eles fizeram de propósito, fizeram quebrando mesmo, né, agredindo, quebrando, coisas nesse sentido. E ficou por isso mesmo, porque o governo era um governo de esquerda. Então eram dois pesos e duas medidas. E aqui a gente tentou mostrar que, na verdade, o que a gente estava querendo? A gente estava querendo simplesmente que eles nos escutassem. O povo está indo para as ruas, está se manifestando, sem grandes eventos, sem grandes situações, mas uma série de pequenos problemas que estão acontecendo. As pessoas ainda estão protestando e eles não estão ouvindo e não querem ouvir, fazem de conta que não é com eles. Pois bem, um dia isso vai estourar, um dia vai acabar essa situação que as pessoas não vão ter mais paciência. Eles estão testando o limite. O Brasil não é um Paraguai da vida. O Brasil é muito maior, é enorme, é um país continental. E como é que se freia um elefante desses? Não se freia. Uma manada de elefantes dessas não se freia. Tá? Então o controle, o Estado, no momento que não tiver como controlar uma guerra civil dessas proporções, porque se as pessoas não tiverem mais direito de escolha de representante, se eles quiserem manter sempre os mesmos representantes lá, que é isso que faz na prática o voto em lista fechada, as pessoas não se sentirem mais representadas pelo Congresso Nacional, pode ter certeza. O que aconteceu no Paraguai vai acontecer aqui no Brasil. Não estou incitando a violência, estou dizendo, declarando, mostrando
Isso tem exemplo prático do que aconteceu no Paraguai, que pode acontecer a qualquer momento no Brasil por conta disso, que os nossos políticos fiquem de olhos bem abertos, regalados, sabendo que isso não é uma questão do Brasil, isso é um movimento internacional que está acontecendo de resgate à cidadania, ao direito cidadão e ao controle social cidadão. E que o povo está retomando a política como controle. Basicamente, isso é democracia. O nome disso, eu sei que vocês não devem estar muito bem acostumados, senhores políticos, mas o nome disso é democracia. O povo está dizendo o que quer e o que não quer. Eles não querem que vocês votem, por exemplo, o voto em lista fechada. Ponto. Tá? E é o risco que vocês têm, é exatamente o de que o povo não possa ser controlado se vocês fizerem esse tipo de coisa. Então respeitem a opinião e a vontade popular. Saibam respeitar. Porque se vocês não fizerem isso, se vocês não combaterem a corrupção, se vocês não cortarem na carne, esqueçam que vocês tiveram poder. Porque a alternância de poder, a oxigenação de poder é a tônica das próximas eleições. O tempo de vocês esgotou, acabou. O povo quer oxigenar o poder. Então aprendam a viver sem dinheiro de corrupção e sem poder. Acabou. Agora vocês podem sim ir para a cadeia, vocês têm que pagar pelos crimes que vocês cometeram. Eu sei que vocês não querem e vocês vão espernear. Só que o preço que vocês podem pagar é um risco muito grande. Tá? E eu não sei as consequências, eu não posso prever, mesmo como cientista político, e eu nem quero prever as consequências desse tipo de atitude. Então tomem muito cuidado e façam a coisa certa. Por mais que isso doa para vocês, por mais que isso comprometa vocês, do ponto de vista de vocês se fragilizarem ao ponto de poderem ser presos, encarcerados, perderem sua liberdade, suas fortunas, tudo isso é um preço baixo a ter que pagar pela destruição de uma nação, de um país e talvez até o risco de vida de vocês e das famílias de vocês. Então, por favor, pelo bem até mesmo de vocês, ouçam o que eu estou dizendo agora. Não cometam a asneira, a besteira, a loucura de ir contra os interesses do povo brasileiro. Porque o Paraguai é um ótimo exemplo nesse aspecto. Isso não é ameaça. É uma constatação. Existem fatos que comprovam que pode acontecer isso, que está acontecendo isso em toda a América Latina, em todo o mundo. No caso da Europa, a Europa agora o Reino Unido se separou da União Europeia. Por que o Reino Unido está se separando? Porque eles precisam se sentir seguros em relação à sua própria economia. Eles querem fortalecer sua própria economia. Por que os Estados Unidos elegeu Donald Trump? Porque Donald Trump quer fortalecer internamente sua própria economia. Ora, no caso do Donald Trump, ele, por exemplo, está investindo, agora ele quer investir em minas de carvão. Tá, mas Antônio, isso vai na contramão do ambientalismo. Ok, me explica uma coisa, por que a China, aqui no Brasil, comprou minas de carvão sem licitação, comprou minas de carvão do Rio Grande do Sul no governo Dilma? Me explica. Então, por que não reclamam da China, que fez uma compra e ainda mais num governo e ainda mais de esquerda e ainda mais sem licitação? Por quê? E por que reclamam de Donald Trump? As pessoas que estão reclamando de minas de carvão em relação aos Estados Unidos deveriam ser as mesmas que reclamassem das minas de carvão em relação à China. E é pior, compra o nosso carvão para não ficar, para ser explorado aqui na nossa terra, legalmente, legitimamente, mas para ir para a China, não para, ou seja, um país que a gente sabe que faz exploração predatória, para ir para eles e não para nós, dedicado exclusivamente ao comércio exterior, ao mercado interno de, um outro país, não do nosso, externo no caso.
né? Então, como é que fica esse negócio? Lá, pelo menos, eles estão explorando o que é deles. É um direito deles. Tá? A política de nacionalismo não é necessariamente uma política de fascismo. É bem diferente a coisa da outra. Né? Eles querem fortalecer as suas bases internas. Eles querem fortalecer suas bases internas. Eles querem se tornar... é saudosismo, isso aqui. O que está mostrando isso é claramente uma incapacidade da esquerda de aceitar a alternância e oxigenação de poder. E isso não é democracia, gente. A alternância, a oxigenação de poder, ela permite fazer com que você pense diferente em momentos diferentes. Se uma política não deu certo de uma maneira, dá certo de outra. Mas o que está acontecendo é que a esquerda ela está utilizando a publicidade, a propaganda, para desqualificar as práticas nacionais de civismo, de cidadania, diversas ou diferentes daquelas de pensamento que estão nas suas práticas, nas suas gestões. E as gestões desses grupos de esquerda, elas não estão sendo eficientes nem eficazes. Elas não estão sendo representativas dos interesses da população. O discurso é uma coisa e a prática é outra. Então esse tipo de conduta está acontecendo não só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, aqui na Venezuela, no Paraguai. Vocês estão percebendo? Isso não é uma situação, o Brasil está passando por tudo isso, não tinha como piorar o Brasil. Gente, sempre tem como piorar. E essa situação são exemplos nesses países, são exemplos de como poderia piorar no nosso país e que nós freamos. Nós servimos de exemplo para os Estados Unidos, nós servimos de exemplo para a Venezuela, para o Paraguai, para o Reino Unido. O Brasil está mostrando para o mundo as consequências de permanecer agindo de uma determinada maneira. Porque nós somos um país continental e as consequências aqui são continentais. E o mundo está mostrando para nós os reflexos daquilo que o combater esse processo se dá. Então existe um contraponto neste momento de reação. Aí alguns profissionais de ciências políticas, colegas meus de profissão nacionais e internacionais, é dos Estados Unidos, ele é mais importante. Claro, fala inglês, óbvio, né? Então, mas assim, esses profissionais estão dizendo o seguinte, a política da Europa, a política dos Estados no Reino Unido, a política do Donald Trump, ela vai gerar mais conflitos e possivelmente guerras. Não, vai gerar mais conflitos, não necessariamente guerras. E se houver guerras, elas não necessariamente acontecerão por conta dos Estados Unidos ou por conta do Donald Trump. O contraponto ele é necessário, sempre vai ser necessário. Por quê? Porque é divergência de ideias, divergência de opinião, alternância de poder, oxigenação de poder. Onde tu não aceita a alternância de poder, onde houve democracia, houve eleição democrática, houve legitimidade, houve representatividade. A direita, quando chegou o Lula no poder, estava com medo, isso, aquilo, mas foi junto com ele para conduzir o negócio. Tinha do PP, o vice do Lula, o José Alencar, né, subiu junto com o Lula ao poder para que houvesse uma situação de equilíbrio e que o Lula não fosse tão esquerda, não tão radical, era o Lulinha, paz e amor. Então havia um interesse da direita de governar junto com a esquerda e fazer uma gestão centralizada. Era a proposta no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não aconteceu. Lula enganou a direita, Lula enganou a esquerda, Lula enganou o povo, Lula enganou todo mundo. Ponto.
Mas, claro que vocês vão dizer, o pessoal daqui da esquerda vai dizer, não, não é bem assim, não é bem desse jeito. Tudo bem, pode ser que, então vocês tenham que provar o contrário. Na prática, o que o povo pediu para que a Dilma saísse e a rejeição do Lula e da Dilma hoje acontecem exatamente porque o povo se sentiu traído, se sentiu enganado. Tá? A realidade é essa, vocês gostando ou não. E essa consequência toda faz com que vocês tenham um tipo de conduta, um tipo de postura que a gente vai querer uma alternância de poder, uma oxigenação de poder. Bom, por que o povo que elegeu, que foi contrário, que não elegeu Lula, que não elegeu Dilma, que foi contrário, é obrigado a aceitar esses governos? E uma vez que eles estejam fortalecidos democraticamente e tenham votado contrário e o povo tenha acompanhado eles não são legítimos, eles não são legais. Por que dois pesos e duas medidas nesse aspecto? Por que para o mundo inteiro pensar ao contrário daquilo que está sendo desenvolvido, cobrar dos governantes que estão no poder, reclamar das posturas que eles estão tomando, de forma que eles estão agindo de forma corrupta, estão votando coisas contra os interesses do povo, promovendo situações que fragilizam a própria estrutura de Estado e a própria democracia. Por que o povo não tem direito a fazer controle social cidadão e alternância de poder democrática, oxigenação de poder democrática? Por quê? Se democracia é exatamente a representatividade do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, pelo povo e para o povo. Então, o que está acontecendo na prática aqui, o que nós estamos percebendo na prática aqui, é uma má vontade da esquerda de dividir, de saber dividir, não está sabendo fazer democracia. Na prática é isso que está acontecendo. E isso tudo é um cenário que não é um cenário brasileiro, é um cenário internacional. Que nós somos exemplos para eles e eles são exemplo para nós. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Que nós não fazemos parte de uma coisa isolada. Isso está acontecendo no mundo inteiro e que nós devemos saber observar esses cenários para impedir que esse tipo de coisa aconteça de forma radical, impedir guerra civil, impedir morte, impedir violência, aprendendo a fazer democracia e a representar dignamente o povo brasileiro, no caso dos nossos políticos, né? Pelo menos permitir essa oxigenação de poder, né? Impedindo que alguns abusos sejam feitos, né? E que o povo, quando perceber isso, tome as ruas sim, mas de forma pacífica, protestando legitimamente, democraticamente, para que a gente não precise passar pelo que a gente está vendo os outros países passarem aqui no nosso lado ou em outras partes do mundo. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.